Alcione Kaeli e nessa edição do Integra eu apresento o trabalho intitulado Óxido nítrico na saliva de pacientes com periodontite, sob a orientação do professor Dr. Daniel Vasconcelos. A periodontite, ela se trata de uma doença multifatorial, ela tem um caráter crônico inflamatório que pode acabar resultando no desgaste dos tecidos de suporte em torno do dente e futuramente até mesmo uma reabsorção óssea. E os biomarcadores salivares, eles são componentes que serão encontrados na nossa saliva, que permitem instruir sobre o estado fisiológico do nosso corpo. Em caso de alterações desses biomarcadores, seja na estrutura, nas concentrações, podem acabar ocorrendo manifestações clínicas no paciente. E os biomarcadores, eles vêm se tornando uma alternativa viável para o diagnóstico de muitas patologias sistêmicas. O óxido nítrico, ele é um radical livre gasoso, inorgânico e incolor. Ele vai ser produzido internamente durante respostas imunológicas a organismos invasores e ele vem sido comumente encontrado como produto da saliva de pacientes com periodontite e foi demonstrado que em baixas concentrações esse óxido nítrico ele vai ter um efeito benéfico, porém em altas concentrações ele vai nos trazer prejuízo. O objetivo desse nosso estudo foi justamente investigar a associação entre o óxido nítrico e a periodontite por meio de uma meta-análise. A gente realizou uma busca bibliográfica nas bases de dados PubMed, Cielo, Google Acadêmico. A seleção dos artigos foi feita em 2 etapas. Na primeira etapa foi feita a leitura do título e do resumo, e na segunda etapa foi feita a leitura do texto completo. As análises estatísticas elas foram realizadas no software Review Manager e o cálculo de diferença média, heterogeneidade, gráfico de funil teve como P menor do que 0,05. Aqui a gente tem um fluxograma. Após a busca dos artigos, a gente conseguiu encontrar 158 artigos, porém apenas 3 se encaixaram nos critérios de inclusão. Esses 3 artigos eles foram selecionados para comparação e foram incluídos estudos que abordassem sobre o óxido nítrico e fizessem uma relação direta à periodontite em humanos. Desses 3 artigos, a gente conseguiu uma amostra de 120 indivíduos. Aqui a gente tem um gráfico de forest plot. Cada quadradinho verde desse indica em cada um dos estudos que nós obtemos após a nossa pesquisa. O peso desses estudos foi praticamente igual. E o losango, ele, por não ultrapassar a linha vertical do efeito nulo, ele demonstra que esses estudos eles são estatisticamente significativos. Ou seja, eles tiveram uma diferença estatisticamente significativa a favor do grupo pério. No grupo pério foi analisado a presença do óxido nítrico na saliva desses pacientes. Aqui a gente tem os testes de Begg-Jaeger, justamente para avaliar a presença de viés de publicação desses estudos. No teste de Begg é interessante que esse valor ele alcance 1 e no teste de Jaeger ele seja menor do que 0,05. No gráfico de funil ele é outro teste para avaliar a presença de viés de publicação desses estudos, né? No gráfico de funil, quanto mais próximo do funil e dentro da área do funil, maior vai ser a confiabilidade desse estudo e menor o risco de viés. Nesse caso, o óxido nítrico ele atendeu esses parâmetros, então ele não apresenta um risco de viés. Concluindo, o óxido nítrico ele vai estar presente em pacientes com periodontite e não tem uma diferença estatisticamente significativa ao comparar a concentração de biomarcadores presentes na saliva na classificação clínica anterior da doença. A gente teve esses estudos publicados numa revista. Essas foram as referências utilizadas para produzir esse trabalho. E um agradecimento ao edital número 2 de 2022 da PIBIC UFDPA, que permitiu a realização desse estudo.